E não preocupe que não vai aparecer ninguém, vocês podem interromper a qualquer hora, tá bom? Bom, eu preciso de uma ajuda de vocês para ver até onde que vocês viram a parte de binário. De binário para decimal, decimal para binário, vocês sabem fazer direitinho? Já teve essa aula? Teve, Anne, você lembra? João Não Pedro. que eu me lembre. O sistema de transformação de binário para decimal é essencial para qualquer coisa em computação, tá? Então a gente vai ter que fazer uma pequena revisão aqui. Deixa eu só tentar usar esse software aqui. Não sei se vai dar certo, acabei de baixar. Não essa ferramenta, pincel. A ferramenta pincel não consegue pintar a camada, ok. Vamos criar uma nova camada então. Nova camada. Pegar um lapisinho. Como não? Tá, isso aqui dá improvisar. Vamos usar o bom e velho Paint. Bom, vamos lá. Como é que funciona o sistema de conversão de decimal para binário? É bem simples, tá? Vamos pegar um número aleatório aqui, sei lá, 31. Nossa, que horrível. Pessoal, se não der para enxergar bem, vocês avisam, tá bom? Eu acho que eu uso uma resolução um pouquinho alta. Aí eu nunca sei se vocês estão vendo bem ou se não estão. Dá para enxergar, Yane? Dá, 32? tá, tá bom. Então vamos lá. Como é que eu transformo isso em binário, tá? O sistema de conversão para binário é bem simples. Basta eu dividir por 2 até eu não conseguir mais dividir. A regra é a seguinte: você só pode dividir por números inteiros, tá? Então, o resultado da divisão aqui nunca pode ser um número fracionário, né? Óbvio que esse número só poderia dar inteiro ou meio, ou alguma coisa vírgula 5, mas de qualquer jeito a gente só pode usar números inteiros. Vamos lá, 32 por 2 dá 16, correto? Aí eu faço, o resto aqui é zero. Vamos marcar esse zero aqui e vamos continuar dividindo. 16 por 2 ainda dá para dividir, dá 8. Então 8 vezes 2, 16, 16 menos 16 também zero. Só deu um número par aqui, então vai ficar estranho. Tá, mas tudo bem. 8 ainda dá para dividir por 2, então 8 dividido por 2 é 4, sobra zero também. 4 ainda dá para dividir por 2, 4 dividido por 2 dá 2, sobra zero. Vocês acompanham o raciocínio aí, pessoal, para caso haja algum erro, vocês me ajudar, tá bom? 2 ainda dá para dividir por 2, dá 1, sobra zero. E por fim, 1 não dá para dividir por 2 em números inteiros, então eu paro de dividir, tá? O que eu vou precisar aqui é sempre do resto da divisão e desse último número aqui que sobrou. Então vamos pegar aqui, ó. Sempre vai acabar em 1, pessoal, por um motivo muito óbvio. Zero à esquerda não tem valor nem decimal, nem binário, nem hexadecimal, octal, em lugar nenhum, tá? Então esses foram os números que sobraram. Aqui, né, eu ia colocar zero, sobrou 1, eu circulava. Mas não precisa de fazer não, porque não ia ficar legal. Eu pego esse número ao contrário, tá? De trás para frente. Então, ó, 32 é a mesma coisa que 1, 0, 0, 0, 0. São quantos zeros? 1, 2, 3, 4, 5 e 0. Então, 32 em binário é esse número aqui, tá bom? Bom, vamos pegar outro número aqui e vamos tentar um número que não vai dar tantos números pares, né? Tipo 23. Quanto que é 23 em binário? Divido por 2,
daria 11, né? A divisão. Aí aqui sobraria 1, porque 11 vezes 2, 22, 22 menos 23, 23 menos 22 sobra 1. Beleza. 11 por 2 em números inteiros dá 5, sobra também 1. 5 por 2 em números inteiros dá 2, também sobra 1. 2 por 2 dá 1, sobra 0. Esse último 1 eu não vou conseguir dividir mais, então eu posso parar minha operação aqui já, tá? Vou marcar aqui todos os números que sobraram. E esse é o 23 em binário, tá? De trás para frente, o 23 em binário é 1, 0, 1, 1 e 1. Pronto. Basta fazer uma divisão e ir pegando o resto da divisão. Beleza. Como é que eu faria ao contrário, tá bom? Como é que eu faria para transformar um número decimal em binário? Seria o contrário da operação. Eu vou pegar esse mesmo número aqui, ó, 1, 0, 1, 1 e 1, e fazer ele só para vocês verem, tá? Vou fazer de azul. Vou fazer aqui embaixo mesmo, acho que dá certo. Opa. 1, 0. A gente já sabe que é 23, né, pessoal? É só para fazer a prova mesmo. 1 e 1. Então, esse número em binário, para eu passar em decimal, é só eu fazer da esquerda para a direita a multiplicação por 2 na base crescente, tá? Como assim 2 na base crescente? Vamos lá. Primeiro esse 1 aqui, ó. Eu pego esse 1, faço vezes 2 elevado a 0. Mais, o próximo número é esse 1, mais 1 vezes 2 elevado à primeira. O próximo é esse, então mais, também 1 vezes 2 elevado à segunda. Mais o zero aqui, né? Apesar de qualquer coisa multiplicada por zero é zero, mas vamos colocar 0 vezes 2 elevado à terceira. E por fim, o que sobrou aqui foi esse último 1 aqui. 1 vezes 2 elevado à quarta. Tá? Agora basta eu somar. 2 elevado a 0 é 1. 1 vezes 1, 1. Mais 2 elevado a 1 é 2 vezes 1, 2. Mais 2 elevado a 2 é 4 vezes 1 é 4. Mais 2 elevado à terceira é 8 vezes 0 é 0. Vou escrever aqui só para a gente lembrar. Mais 2 elevado à quarta é 16, vezes 1 é 16. Então, 16 mais 4, 20, mais 2, 22, mais 1, 23. Então, tiramos a prova aí, ó. 23 é a mesma coisa que 1, 0, 1, 1, 1 em binário, tá? Então, esse número aqui, esse número aqui é o 23, tá? Nós fizemos basicamente o contrário, né? Para fazer de decimal para binário, eu tive que dividir por 2. Para fazer de binário para decimal, eu tive que fazer uma operação de multiplicação. Tá? Sempre 2 na base crescente. 2 elevado a 0, 2 elevado a 1 e assim até compreender todos os números. Tranquilo por enquanto, pessoal? Bem facinho, né? Ou outra forma de fazer isso seria fazer a reguinha da potência de 2. É o jeito que eu mais gosto, tá bom? Então vamos lá. 2 elevado a 0 é 1. Da esquerda para a direita, tá bom? Vou puxar uma setinha aqui, ó. 2 elevado a 1 é 2. 2 elevado a 2 é 4. 2 elevado a 3 é 8. 2 elevado a 4 é 16. A 5 é 32. Que letra linda. A 6 é 64. A 5, 128. Não, tá errado. 2 elevado a 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Eu já estava no 7, estou falando que é 5, né? Então tá aí. Vou parar por aqui, porque eu acho que já é o suficiente para fazer o que eu quero, tá? Vamos descobrir quanto que é 1, 0, 0, 1, 0 em decimal.
É só eu vir colocar esse número aqui. É só vir colocar esse número na minha reguinha da esquerda para a direita, tá? Então o 0 eu coloco aqui, o 1 eu coloco aqui, 0 aqui, 0 aqui e 1 aqui, tá? Isso é a reguinha do binário. Vou passar um tracinho aqui, sem usar os tracinhos, né? E agora basta a gente multiplicar. 0 com 1 é 0, mais 1 vezes 2 é 2, mais, aqui vai dar 0 também, né? Que é 0 vezes 4, mais 0 vezes 8 também é 0, mais 1 vezes 16 é 16. Ou seja, eu somo onde tem 1 embaixo. 16 com 2 é 18. Então, esse número aí, vou colocar aqui na frente, né? 10010 é igual a 18 em decimal. Pronto, tá? Tá, vamos fazer agora. Vou apagar isso aqui, porque isso aqui já não... Como é que aumenta a borracha? Legal. Precisa fazer tudo no computador, menos aumentar a borracha. Acho que é aqui no traço, né? Não é. Era para ser o espaço chaves ou mais. Não é nenhum nem outro. Tá, tudo bem, não tem problema não. Apagando. Só pintar de branco, né? Deleta. Pega o pincel, pega um traço. Não, deixa pra lá. Vamos fazer aqui embaixo, pessoal. Agora eu quero transformar um número decimal para um número binário. Vamos lá, vocês querem falar algum número? Só não pode passar de 128, 64, não pode passar de 256. Qualquer número. Ninguém? Então eu vou falar. Vamos pegar aqui o 42. 42. Pronto. Só mudar esse pincel que ficou feio. Quanto que é 42 em binário, tá? É a mesma regra. Eu venho aqui na minha reguinha e eu tenho que formar o número 42. Só que dessa vez eu vou da esquerda para a direita. Acho que da outra vez eu falei contrário, né? Era da direita para a esquerda e eu falei da esquerda para a direita. Mas beleza. Agora eu vou fazer da esquerda para a direita. Eu tenho que formar o número 42 nessa minha régua de binário. Vamos lá, 128 é um número muito grande para formar 42, então eu não preciso contar com 128. Lembrando que 0 à esquerda não tem valor, né? 64 também é um número que passa de 42, então também não vai servir para mim o 64. Agora o 32 é um número que cabe dentro de 42, então ó, é um número que vai entrar na minha conta. Se ele entra na minha conta, eu coloco um 1 embaixo, tá? 32 mais 16 dá 48. Passou de 42. Coloco 0 aqui. 32 mais 8 dá 40. Opa! Então o 8 vai entrar na minha conta. 32 mais 8 mais 4 dá 44. Então 4 não entra. 32 mais 8 mais 2 dá 42. Então o 2 entra aqui na minha conta. O 0 não entra, tá? Então 42... Deixa eu colocar em vermelho, né? 42 é a mesma coisa de 1, 0, 1, 0. Estou errado? Não, estou certo. 1, 0. Tá? Então eu consigo nessa régua transformar tanto de binário para decimal quanto de decimal para binário. Eu prefiro esse método do que o outro de fazer a divisão e a multiplicação. O que vocês acharam? Qual que é mais fácil? O que você achou, Anne? Ou nenhum é fácil? No começo eu fico um pouco confusa, mas achei tranquilo até. Não, é tranquilo.
E tá gravado também, se vocês tiverem dúvidas, vocês podem consultar depois, Aham, tá bom? beleza. Bom, pessoal, como minha letra não tá ficando legal aqui, deixa eu ver se eu retorno aqui e consigo melhorar isso. Não, já tive uma ideia, vai. Vamos pegar o Word aqui, que agora vai ficar legal no Word. Pelo menos o Word eu sei... Que é isso, meu Deus? Arquivo novo. Vamos lá. Então, o que é lógica booleana, tá? Todo valor booleano, ele só pode assumir dois valores por si só, tá? Então, booleano, ele só pode ser basicamente ou 0 ou 1, se a gente se tratar de computação. Porque a linguagem de máquina, o processador, ele só entende bit 0 e bit 1, tá? Mas vamos pensar em outras situações. Por exemplo, no raciocínio humano, uma coisa binária seria uma coisa que assumisse o valor de falso ou verdadeiro, né? Isso aqui no raciocínio, raciocínio humano. Beleza. No circuito de chaveamento, né, quando por exemplo, você tem uma tomada, esses valores booleanos eles podem ser desligado e ligado. Então vou anotar aqui, ó, desligado e ligado. Vocês estão percebendo que isso segue uma lógica, né? Um espacinho aqui para ele não reconhecer o erro. Então isso aqui seria, por exemplo, um circuito chaveado. Provavelmente vocês vão estudar circuitos elétricos, ou já estudaram, vocês vão ver isso. Se eu pegar na eletrônica digital, eu posso ter algo do tipo assim, ó, 0 volts para representar a falta de pulso elétrico e um pulso positivo para representar qualquer tipo de pulso ativo, né? Ou seja, se não tem eletricidade e se tem eletricidade. Ah, pode ser 7 volts? Pode ser o volts que você quiser, tá? Desde que você tenha um padrão, 0 para representar que não está passando corrente elétrica e 5 para representar que está passando corrente elétrica, tá? Então isso aqui seria na eletrônica digital. Digital. Ok. Tá. E o que mais importa para a gente seria realmente o binário. Então, nos sistemas computacionais, os valores booleanos são 0 e 1. Sistema binário, ou valores computacionais, sistema computacional, né? Então, seria esses os meus valores booleanos. Bom, por que eu estou falando isso? Porque na computação existem algumas operações booleanas que é importantíssima para nós, tá? A, eu vou chamar de porta lógica, mas pode ser tabela verdade, tá bom? Porta lógica ou tabela verdade. Depende do que você está estudando. Porta lógica é um termo utilizado mais para quando a gente está mexendo com eletrônica, circuitos digitais, enfim, quando você está modelando algum circuito, alguma placa, você utiliza a terminologia porta lógica. Quando você está se referindo à programação, por exemplo, a tabela verdade é um termo mais utilizado. Vamos lá, mas quais são essas portas lógicas? Eu tenho a porta lógica IND, vou colocar em português, tá? Porta lógica E, ou em inglês porta lógica AND, né? Que basicamente a gente fala que é uma soma, é, é uma soma aritmética, não, é uma soma digital. Mas eu não vou usar esse termo não, uma soma não, pessoal, uma multiplicação digital. Multiplicação lógica, melhor. Bom, o que seria uma multiplicação lógica? Se eu for representar isso em uma função, vou escrever aqui, ó, função, depois eu faço um resumo para vocês. Vou colocar uma tabelinha que vai ser melhor. Inserir, tabela, preciso de 3. Pronto. Se eu for representar isso em modelo de função,
a representação da porta lógica AND seria x é igual a ponto B, ou A vezes B, tá? Na verdade, a gente vai ler isso aqui como A AND B, ou A e B, tá? Qualquer uma dessas terminologias aqui pode ser usadas. Bom, e qual que seria a tabela verdade dele? Tabela verdade. A tabela verdade seria, vou colocar dois valores que o A e o B pode assumir, tá? E a resposta x que ele pode ter. Vou colocar um pipeline aqui para separar um x. Vamos lá. Quando A é 0 e B é 0, não quero que isso chegue para lá, meu Deus. Centraliza. Ele deu um tab aqui. Quando A é 0 e B é 0, tá? Quando A é 0 e B é 1, meu Deus. Quando A é 1 e B é 0, e por fim, quando A é 1 e B é 1. Ou seja, com 2 bits eu consigo fazer até 4 números. O número 0, o número 1, o número 2 e o número 3. Tá? De 0 a 3 eu tenho 4 números. Se você transformar esses 4 primeiros números em binário, vai ser exatamente isso. 00, 01, 10, 1. Tá? Ah, e se eu quiser fazer para 6 números? A mesma lógica. Ó, 000, 001, 010, 0... Deixa eu só baixar o volume aqui, senão vocês vão escutar um tundão toda vez. Não sei se isso está vindo numa tela ou da outra, mas pronto. 011, 100, 101, 110 e 111. Quais são esses números, tá? Eles em decimais são 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, tá? Ou seja, com 3 bits, 2 elevado a 3, eu consigo fazer 8 números, né? De 0 a 7. Se vocês olharem, existe uma lógica nisso, ó. Esse primeiro bit da direita para a esquerda, ele varia entre 0 e 1, 0 e 1, 0 e 1, 0 e 1. Esse segundo bit da direita para a esquerda, ele varia entre 00, 1, 00, 1. Tá? E esse terceiro ele varia de 0000, 1, 1, 1 e 1. Se eu tivesse um quarto, ele seria 80 e 8 uns, tá bom? Então assim a gente consegue fazer a representação dos primeiros números em binário de forma fácil. Para você lembrar, aqui ó, esse primeiro bit é 2 elevado a 0. 2 elevado a 0 é 1, então variação de 1 em 1. O segundo bit é 2 elevado a 1. 2 elevado a 1 é 2, então variação de 2 em 2. E aqui é 2 elevado a 3. 2 elevado a 3 é 4, então variação de 4 em 4. Beleza, mas eu vou fazer só com 2 bits e vocês vão entender que essa regra ela vale para quantidade, para qualquer tipo de quantidade de bits, tá bom? Existe uma lógica que eu vou falar para vocês, vocês vão compreender melhor. Eu quero ele alinhadinho, deixa eu ver como é que vai ficar. Não vai ficar alinhadinho, né? Não tem problema não, depois eu vou dar só um Ctrl+C, Ctrl+V. Fazer esse X maiúsculo, porque eu fiz o A e o B maiúsculo. Pronto. Numa multiplicação lógica, quando eu tenho A AND B, tá? 0 com 0 vai resultar em 0. 0 com 1 vai resultar também em 0. 1 com 0 também resulta em 0. E 1 com 1 resulta em 1. Tá? Se você parar para pensar, é quase uma multiplicação mesmo, né? É basicamente uma multiplicação. 0 vezes 0, 0. 0 vezes 1, 0. 1 vezes 0, 0. 1 vezes 1, 1. Então, esse aqui é bem facinho de entender. Tá? E ele também tem uma representação vai ficar normal, uma representação gráfica, tá?
Qual seria a representação gráfica disso? Seria o seu circuito de porta lógica. Deixa eu procurar na internet aqui que vai ficar mais fácil. Porta lógica AND. Aí eu só colo a imagem aqui e fica bonitinho. Eu quero com A e B. Pronto. Não, quero com X na saída. Não vou ter. Aqui. Copiar a imagem. Colar a imagem. Ai, a imagem inverteu. Espelhou ainda. Pronto. Então, a representação gráfica dela seria mais ou menos um D com duas entradas, né? Eu tenho A e B, poderia ter 3, 4, 5 entradas, depende do seu circuito, né? Então eu tenho uma entrada A e B e uma saída X. O desenho é como se fosse um D, com as duas entradas e uma saída. Ok, deixa eu só pôr mais uma linha aqui. Inserir, linha assim, ó, escrever, colocar isso aqui dentro. Vou mesclar essas colunas. Vou colocar aqui em negrito, né, para ficar fácil de entender. E pintar o fundo aqui dessa tabela. Pronto. Bom, então seria essa as minhas operações de porta lógica AND, tá? Vamos fazer aqui agora, só pintar essa aqui também, só para ficar bonitinho. Vai de verde. Vamos fazer agora como é que seria a minha segunda porta lógica, que é a porta lógica OR. Ou em inglês é OR, tá? Essa aqui a gente fala que é uma soma lógica, como se fosse uma soma lógica, né? Qual que é a função? É A mais B. A gente escreve a porta lógica OR com A mais B, tá? Como é que é a tabela verdade? Só vai mudar a saída, né? As entradas sempre a gente representa com 0, 0, 0 e 1, 0 e 1. Qual que é a saída quando eu faço uma soma lógica de A de 0 com 0? A saída é 0. Qual a saída quando eu coloco 0 e 1? É 1. Quando eu coloco 1 e 1, ou 1 e 0 é 1, e 1 e 1 é 1. Lembrando que a soma aqui, pessoal, nunca pode passar de 1, né? Os números que a gente tem em binário é só 0 e 1, não tem como dar 2, 3 e assim por diante. Bom, é fácil de entender. Quando todas as entradas é 0, a saída é 0. Se eu tiver pelo menos uma entrada com 1, tem alguma coisa fazendo barulho, eu acho que é esse cabo aqui, pronto. Quando pelo menos uma entrada é 1, quer dizer que a saída é 1, tá? Quer ver? Eu vou dar um exemplo disso aqui para vocês. Deixa eu pintar isso aqui também. Vamos lá. Vamos pensar num caso onde vocês alunos têm que ir em um congresso, tá? Vocês têm que ir numa viagem. Aí eu falo para vocês assim, ó, existe duas condições para ser atendida para você ir nesse congresso. Vocês têm que ter autorização do pai e a operação é IND, tá? E ter dinheiro para viajar, tá? Aí chega a Anne e fala assim, ó, professor, eu não tenho autorização para viajar e eu não tenho dinheiro para viajar. Ou seja, Anne não vai na viagem, ok? Aí beleza, chega o Tadeu e fala assim, professor, eu não tenho autorização dos meus pais e eu tenho dinheiro. Só que a condição tem que abranger os dois simultaneamente. O Andy, ele tem que atender as duas premissas, né? Então o Tadeu não vai viajar. Aí beleza, aí chega lá o João Pedro, né? Professor, eu tenho autorização dos meus pais, mas eu não tenho dinheiro. Eu falo, João, só lamento, você não vai viajar também. Tá vendo que a saída também é 0? Aí beleza, aí chega o João Vitor e fala o seguinte, professor, meus pais me deram autorização, eu tenho dinheiro para viajar, ou seja, João Vitor vai viajar.
Então essa é a lógica booleana aplicada na programação, tá? Ou na razão humana, né? Tá, beleza. A operação era, você precisa de autorização e você precisa de dinheiro. Vamos imaginar outra situação. Vamos imaginar que para ir nesse congresso vocês precisam de um ou outro, tá? Ou ter autorização dos pais, ou ter dinheiro para viajar. Bom, vamos repetir o caso. Chega a Anne e fala assim, professor, eu não tenho autorização dos meus pais, eu não tenho dinheiro. Anne, só lamento, você não vai na viagem. Aí o Tadeu fala assim, professor, eu não tenho autorização dos meus pais, porém eu tenho dinheiro. Eu falo, você vai, porque a premissa é sendo um ou outro. Depois o João Vitor, né? Eu tenho autorização dos meus pais, porém eu não tenho dinheiro. Você vai também. Aí chega o João Pedro, eu tenho autorização dos meus pais e eu tenho dinheiro. Você vai também, tá? Todo mundo que vai tem que atender pelo menos uma das duas condições e não precisa ser simultânea. É isso que o OU faz, que a porta lógica OR faz. E qual é o desenho dessa porta lógica? O desenho dessa porta lógica, eu entendi o que está fazendo esse barulho. Vou diminuir o som aqui do meu computador. Pronto. O desenho dessa porta lógica é isso aqui, ó. Copiar a imagem, colar a imagem. Esse desenho aqui, pessoal, mas vamos, como a gente está usando a representação X como saída, né? Vamos imaginar que esse S é o X. Então, ó, parece... Nossa, que barulho chato. Desativar todas as notificações do Google Chrome. Pronto. Então, esse desenho de cima é como se fosse um Dzinho. E esse aqui ele é côncavo. Tá vendo? Então, essa é a representação da porta lógica AND e essa é a representação da porta lógica OR. Ok. Existe também uma porta chamada porta negada ou porta AND. Vou colocar aqui embaixo. A porta não, que é a porta NOT, que não tem um nome em português para isso, né? Eu costumo não, todo mundo, né? Chama de negado. E a representação dela é o seguinte: X é igual a A negado. A negado a gente coloca uma aspas assim, ó pessoal, ou um traço em cima, tá bom? O mais condizente na bibliografia da computação seria um traço em cima. Deixa eu ver se eu acho aqui, peraí. Lógica booleana. Pronto, achei. Seria assim, ó. Um tracinho em cima, tá bom? Bom, mas qual que é a lógica da porta IND? Vou deixar esse material aqui que eu vou passar para vocês. A porta IND, ela é uma porta inversora, tá? Vou apagar isso porque só tem uma entrada nesse exemplo, tá? Vou alinhar, vou colocar um aqui. Beleza. O que ela fala? Quando eu tenho entrada 1, a minha saída é... quando eu tenho entrada 0, a minha saída é 1. Quando eu tenho entrada 1, a minha saída é 0, tá? E a representação dela, porta lógica, NOT. A representação dela é um triângulo ou um triângulo com bolinha, ou só uma bolinha. Eu quero só o triângulo. Deixa eu ver onde eu achei ele aqui agora. Sim, a bolinha. Pessoal, seria esse desenho aqui, ó. Mas mais usualmente não se usa essa bolinha, é só o triângulo mesmo. Ah não, é o triângulo com a bolinha mesmo, é isso mesmo. Vamos copiar isso aqui, ó. Tem que ter a bolinha. Então vou apagar isso aqui, vou dar um Ctrl V aqui. Tá? Aqui ele usou A e A negado, tá? Eu estou usando A e X, vou continuar usando A e X só para fazer ficar igual aos outros, né? Beleza, então a porta negada é muito fácil.
Um exemplo mais voltado para o lado humano disso, né? Por exemplo, se a pessoa falar assim, eu tenho uma caneta. A saída dessa porta lógica é a pessoa não tem uma caneta. E o contrário também, né? Eu não tenho uma caneta. Qual que seria o negado disso? Eu tenho uma caneta. Beleza? É bem simples mesmo. Quando entra 0, sai 1. Quando entra 1, sai 0. O negado ele não pode ser feito por vários itens, né? A porta end, ó, eu posso colocar quantos itens de entrada eu quiser. O negado não. Tá. Tem outras portas lógicas. Eu vou pegar o material aqui, porque senão eu vou ficar desenhando um tempão aqui e vou perder tempo. Eu tô querendo ganhar tempo. Cadê o material? Pessoal, eu estou usando o livro do Ternerbal, tá? Eu vou passar para vocês. Provavelmente tem esse conteúdo aqui. Eu já pego no capítulo 3, porque o capítulo 1 e 2 é muito básico. Cento e quinze. Não é o 115, é aqui, ó. Passou. Aqui. Tá, mas esse não tá legal não. Vou usar aquele outro mesmo. Que eu não sei onde tá mais. Tá aqui, pronto. Vou usar esse material aqui só para não precisar ficar copiando. Então nós paramos aqui na porta lógica NOT, né? Ele colocou a NOT primeiro, nós já vimos a AND. E vamos ver aqui agora a porta NAND, viu? A NAND ela é conhecida como não I, tá? O NAND é de NOT AND. Ela é facinha. O que ela faz? Ela altera o valor da porta AND, tá? Então onde era 0 vira 1, onde é 1 vira 0. O desenho, a representação dela, deixa eu dar um zoom aqui para ficar mais fácil para vocês. A representação dela é x é igual a vezes b negado, tá? Aliás, desculpa, eu li errado. X é igual ao negado de a AND b, ou negado de a vezes b. A primeira leitura é o negado, porque ele é um conjunto, tá? Esse a e o b eles estão negados simultaneamente. Por que eu falo que é um conjunto? Poderia ser a negado vezes b negado, e não é. É o negado de a vezes b. Tá, qual que é a tabela verdade disso? Quando entra 0 e 0, sai 1. Se vocês lembram, né? Na porta AND era o contrário. 0 e 0 saía 0, 0 e 1 saía 0, 1 e 0 saía 0, 1 e 1 saía 1. E aqui ele inverte a saída. Então 0, 0 sai 1. 0, 1 sai 1, 1, 0 sai 1, 1 e 1 sai 0. Tá? Literalmente inverteu a tabela do AND. A tabela do AND. Só saía 1 quando era 1 e 1. O resto era 0. Agora sai 0 quando as entradas é 1 e 1. Resumindo, quando todas as entradas é 1, a saída é 0. Quando pelo menos uma das entradas é 1, a saída é 1. Tá? O desenho dele é o Dzinho com uma bolinha representando um negado no final. Bom, aí ficou fácil agora, né? Se a porta NAND ela é o negado da AND, então a porta NOR também é o negado da OR. E a representação dela é x é igual o negado de A mais B, ou o negado de A ou B. Então, quando entra 0 e 0, sai 1, 0 e 1 sai 0, 1 e 0 sai 0, e 1 e 1 sai 0. Para resumir esse caso, quando eu tenho todas as entradas 0, a saída é 1. Quando eu tenho pelo menos uma entrada de 1, a saída é 0. Ok? E o desenho dele é o mesmo do AND, porém com uma bolinha de negado aqui. Tá? Aí eu tenho a porta ou exclusivo, que é a XOR. Esse X é de exclusive, né, em inglês, que seria um A com mais. E a lógica desse é muito fácil. Quando eu tenho com todas as entradas iguais, a saída é 0. Quando eu tenho pelo menos uma entrada diferente, a saída é 1. Ou seja, 0 e 0 sai 0.
0 e 1 sai 1, 1 e 0, 1, 0 e 0, 1 e 1 sai 0, tá bom? Representação gráfica seria um desenho com um corte antes dele. Então esse aqui seria a ou exclusivo, ou XOR. Tá? Aqui são alguns postulados, algumas coisas que independente do que você tem de um lado, a saída é sempre a mesma, ou seja, qualquer coisa vezes zero é zero. Isso aqui é válido até para matemática, né? Qualquer coisa mais zero é qualquer coisa. Lembrando que qualquer coisa só pode ser 0 e 1. Qualquer coisa mais 1 é 1. Qualquer coisa vezes 1 é A, é qualquer coisa. Qualquer coisa mais o seu negado é 1. Qualquer coisa vezes o seu negado é 0. Qualquer coisa vezes qualquer coisa é qualquer coisa. Vezes não mais, né? E qualquer coisa vezes qualquer coisa é qualquer coisa também. Tá? Então esses são os postulados. E aqui são as propriedades comutativas. Ou seja, A mais B é a mesma coisa de B mais A. A vezes B é a mesma coisa de B vezes A. Eu tenho também as propriedades associativas, tá? Isso aqui não precisa decorar, a gente vai gastar muita memória para isso, né? A mais B, entre parênteses, mais C é a mesma coisa de A mais B mais C, entre parênteses. O mesmo raciocínio para multiplicação end, né? A end B, entre parênteses, end C é a mesma coisa de B end C, entre parênteses, end A. Eu tenho as propriedades distributivas, né, onde fala que A vezes B ou C mais C é a mesma coisa de A end B ou A end C. Na matemática é igualzinho, né, pessoal? E aqui nós temos o teorema de Morgan. Tá? O teorema de Morgan ele fala que A negado, end B negado, end C negado é igual a igual negado de A ou B ou C, tá? E também tem outro teorema que é A negado ou B negado ou C negado é a mesma coisa de o negado de A vezes B vezes C. Vocês estão vendo que às vezes eu falo vezes, às vezes eu falo end, às vezes eu falo mais e às vezes eu falo ou, tá? É para vocês ir gravando isso. Vamos lá, aplicações da lei geral, não quero fazer isso. Aqui são o desenho do circuito, tá? Esses circuitos são diferentes, viu, pessoal? Por exemplo, aqui eu tenho a porta NOR, tá? Ou seja, entrada A e B e eu nego a saída. Aqui eu tenho A negado e B negado. É diferente. Aqui eu tenho a NAND, que é o negado, né, de A com B. E aqui eu tenho uma coisa totalmente diferente, que é A negado vezes B negado. Então essas portas são totalmente diferentes. Vou provar para vocês. E a precedência das operações funciona igual na matemática, tá? Mais ou menos igual na matemática. Primeiro você resolve o que está entre parênteses, depois você resolve as operações negado, depois a AND, depois a OR, tá? Bem tranquilo. Vocês estão aí ainda, galera? Anne, Anne, tranquilo por enquanto? Não, eu imaginei. Em sala de aula a gente consegue praticar melhor isso, tá bom? Mas não preocupa não. Todas essas aulas que for mais conteudista assim, eu vou reforçar dentro da sala de aula. Eu só preciso de dar uma corrida nessas aulas gravadas para a gente ter mais conteúdo para trabalhar dentro de sala de aula. É por isso que eu não interrompi em momento nenhum, não tinha perguntado até agora, tá bom? Tadeu, João Pedro, o João Vitor pulou fora. Tadeu é o que estava sentado lá na parede, né? Altão, né? Tranquilo, tranquilo então, tá? A Anne eu não tô. A que conversou mais não era a Anne não, né? A que é gamer não, né? A Raquel. Ah, então eu sei quem é a Anne. Só sobrou mais duas meninas, né?
Isso. Ah, então ficou fácil. Pessoal, então por exemplo, alguns exemplos aqui, ó. A AND B mais, ou né, C negado. Primeiro eu teria que resolver o C negado, depois o A vezes B e depois o resultado de A vezes B mais o resultado de A negado. Tá? Vamos fazer esse exemplo? Vamos abrir um bloquinho de notas aqui, vamos fazer a representação. Vamos colocar A valendo 1, B valendo 0 e C valendo 1. Vou fazer assim, depois a gente faz a tabela completa. Tá? Então eu teria A vezes B mais o negado de C, o C negado. Então seria isso, tá? Primeiramente resolve o negado, então 1 vezes 0 mais... Qual o negado de 1, pessoal? O contrário de 1. 0, né? Agora eu resolvo a AND. 1 AND 0, vocês lembram que o AND é simultaneidade, né? Só dá saída positiva se os dois for positivo, então é 0. Agora, o que sobrou? Sobrou a operação de mais. Apitou alguma coisa. Sua chamada termina em 10 minutos. Eu tenho 10 minutos para finalizar. 0 com 0, 0 ou 0 é 0. Tá bom? Seria o único resultado 0. Então, para esses valores, essa operação aqui, ó, o resultado é 0. Bem tranquilo. O que a gente pode fazer é fazer uma operação para todos os valores que A, B e C podem assumir. Tá? Nesse caso aqui, seriam 8 valores diferentes. 2 elevado à terceira, 8 valores. Bom, vamos fazer só uma prática aqui, já que só falta 10 minutos. Esse aqui, pessoal, é o Logsim. É um aplicativo de circuitos digital, simulação. É baseado neles que a gente faz circuitos, faz placas, qualquer coisa na eletrônica, tá bom? Eu vou pegar aqui uma porta AND. Vamos pegar alguma coisa real? Cadê? Vou pegar um exemplo real. Vou jogar esse aqui pro lado. Esse que eu vou colocar aqui. Esse que eu vou diminuir o zoom. Vamos pegar um mais difícil. Aqui, ó. Essa situação aqui, tá? A vezes B mais C. Então, primeiramente, resolve o que está entre parênteses, tá? O que está entre parênteses é um ou. O ou é essa aqui, ó, tá? Só que aqui ele está com 1, 2, 3, 4, 5 entradas. Eu só quero 2, porque eu só tenho A e B. Eu só tenho duas operações, nesse caso B e A, tá? Deixa eu ver como é que coloca a legenda nisso. Eu sei. Leste, tal, rótulo. Será que era aqui? Não. Bom. Ah, tá. Vou puxar um tracinho aqui e ligar num circuito. Onde tiver... Tá, bom. Eu não sei o valor de B e C, viu, pessoal? Vou deixar 0 e 0, depois a gente muda. Isso aí, o resultado dele negado. Então eu tenho que negar a saída. Então o valor dessa saída... Caramba, era isso aqui na verdade, ó. Porque a saída é negada. Delete. Somente duas entradas. E uma saída. Pronto. Pronto. Então na verdade é isso, ó. O negado de A mais B. A, B, negado. Ah, isso aqui eu consigo colocar um rótulo. Ah, não, gente. B, desculpa. B e C. Pronto. Acabei de resolver o que estava entre parênteses. Agora, o resultado disso aí eu faço vezes A. Então, eu pego aqui uma porta AND de duas entradas. O resultado dele eu faço vezes A. Aí aqui eu ligo A. Então,
Esse aqui vai ser o meu A. A ordem não importa. Se você quiser colocar o A lá em cima, com o B e o C aqui embaixo, não importa, tá? Importante é fazer essa operação. B com C negado, B com C negado, uma operação OR, vezes A vezes A. Então o resultado disso vezes A. Olha que interessante, eu vou colocar uma saída aqui. Leste, sem alteração, posição rótulo, sul. Tá, não, descobri. Tem uma bolinha aqui, é melhor. Pronto. Vou puxar um pouquinho para cá e vou encaixar aqui. Pronto. Quando tudo é zero, ó, 0, 0 e 0, 0, 0 e 0, ó que legal, a saída é zero, tá? Se a gente fazer isso no papel, vocês vão ver. Quando A é 0, B é 0 e 1 é C, e C é 1, a saída também é zero. Quando B é 1 e o restante é 0, a saída é 0. Quando B e C é 1, a saída também é 0. Isso é simples, né, pessoal? Eu estou fazendo uma multiplicação por 0, então independente do que entra aqui, a saída vai ser 0. Vamos pegar aqui, ó, quando A é 1 e o restante é 0. A é 1, o restante é 0, a minha saída é 1. Vamos fazer isso aqui, ó. Vamos pegar o bloquinho de notas. Quando A é 1 e o restante é 0, arrasta para baixo. Vai finalizar, pessoal? Então vamos correr aqui. Então, vamos fazer aqui primeiro, ó. B mais C. O B é 0, o C é 0, vai dar 0, tá? Negado é 1. Então vai ficar A vezes 1. O A meu é 1. Então 1 vezes 1 é igual a 1. Olha lá, ó. B0, C0 e A1, saída 1, tá? Eu posso alterar isso aqui, que algumas coisas vão dar diferente. Pessoal, beleza? Eu não vou passar nenhuma atividade exclusivamente hoje, mas nas próximas aulas, toda aula gravada, toda aula assíncrona vai ter uma atividade. E eu vou encerrar, ficou gravado e mais tarde eu mando o link para vocês, tudo bem? Alguma dúvida? Tem que processar, né, Anne? Tadeu, tranquilo, cara? Esse negócio vai ficar legal, viu, Tadeu? Tô querendo desanimar vocês não com esse conteúdo meio chato, mas vai ficar legal. João Pedro, tá escutando aí, João? Tudo certo? Isso é o basicão, pessoal. Vocês vão precisar disso em qualquer coisa na computação. Meninos, a aula na verdade termina 8h40, a gente está terminando 40 minutos mais cedo, até porque é uma aula gravada, então vai ficar muito conteúdo para uma aula só eu que falo, né? Mas na quinta-feira, não tenho aula com vocês quinta, somente quarta da outra semana. Não, sexta, né? Online. Beleza? Bom feriado para vocês. Até semana que vem. Falou, Anne, Tadeu e João.